nome é Cândida de Carli Mesa Casa. A origem vieram da Itália. Daí veio o avô, o Luiz e a Angelina, com 4 filhos, e daí se instalaram em Porto Alegre. E daí depois, ali um tempo, ficaram mais grandes os filhos, né? Daí surgiram a oportunidade deles trabalhar em Guaporé, daí 3 vieram em Guaporé. Depois de lá de Guaporé, daí eles vieram em Liberato, o pai e o irmão dele, se instalaram na linha Vitória. Ali, lá em Guaporé, o pai casou com a Luísa Pise. E daí vieram na linha Vitória, eu tinha 4 anos, que saí de lá de Guaporé. Onde? De Guaporé viemos em Liberato, mas fomos reto na linha Vitória. Daí foi o meu tio, Laurindo, ele veio na frente e daí ele arrumou lugar para o pai, né? Que era irmão. E daí vieram lá, eu vim com 3 anos e pouco, fiquei até 20 anos lá na linha Vitória, até que eu casei e saí de lá. Com 2 famílias em cima de uma carroça, que foi a família do tio Laurindo, que depois ele foi morar lá perto na linha Vitória, Liberato, e a do pai, né? O tio Laurindo tinha 2 filhos e o pai tinha 4. E daí um baúzinho para botar a roupa, porque não se tinha roupa quase. Quando saímos o pai saiu de Guaporé, daí ficamos sem serviço, sem nada, né? E daí o tio veio na frente e daí ele arrumou lugar para ele e para o pai também. Eu vim ali, eu acho que tinha 3 anos e pouco, e fiquei até, tinha 20 anos quando eu casei, estava morando lá ainda. Daí foi lá para Liberato igual, mas na linha Cister. Daí fiquei 5 anos junto com a sogra. De lá fomos para Trindade, pobre. Eu tinha 3 filhos, e daí ele tinha que se acampar em terra dos outros para poder fazer alimento para cruzar. E eu tinha uma chacrinha lá e ia trabalhar. Me lembro que aquele rapaz que veio aqui, eu pendurava uma lata no braço e ele no colo para espigar arroz, para poder socar no pilão, para poder fazer comida. Em 64, me motivou porque ganhamos terra do Brizola, né? Daí o meu marido e 2 irmãos dele veio para cá e daí se instalaram aqui, em Carolina. Ali tinha só mato. Daí eu tinha 3 crianças pequenas para comer, tinha aqui na beirada da estrada, ajudar a leite, comer. Sorte que eu tinha uma vaca de leite e 2 porcos, quando chegamos lá, caminhamos, né? Que eu tinha já pronto. E daí, depois ficava com meus filhos, indo para a roça, chupar cana, fazer uma coisa, outra assim, entreter ele para a gente passar o tempo. E depois lavrava as terras, daí ficava aquelas mandioca, aquelas batatas por cima, e não é que nem agora a gente não sabe o que comer, tem de tudo, né? E daí tinha que ir na lavoura, ver as mandiocas, as batatas por cima da terra, e botar a cozinhar. Mas daí não cozinhava, daí tinha que roer que nem roeu uma espiga de milho, a mandioca. Ficava dura. Primeiro trabalho, meu marido com o cunhado dele já tinha derrubado o mato e feito uma casinha para poder morar, né? E daí viemos, mas daí não tinha, a minha terra era seca, não tinha água. E daí bem na frente da porta da casa eu achei água, porque uma vez eu tinha prática achar água, né? Com a varinha. E daí fizemos um poço de 14 metros de fundura. Daí o meu marido embaixo cavucava, né? E eu com aquela manivela do poço puxava a terra para cima do latão. E daí tinha que levar fora do pátio, porque era bem na porta da casa, né? Tudo o braço. Eu estava grávida há 7 meses, daí ainda naquele tempo eu não posso ficar sem verdura, sem trabalhar. Daí eu peguei o picão e tinha bem perto da casa, cavuquei, que até hoje me arrependo de não ter guardado aquelas coisas de taquara que a gente
arrancava aquela raiz, né? E foi no mato, me achei aquele cipó de noz, que tu eu acho que não conhece, noz de mato, e taquara, e fiz a horta. O meu marido tinha que trabalhar na roça, daí eu fazia o que precisava em casa. Daí quando que eu ganhei a baleia já tinha alface pegada. Não, a gente plantava, queimava o mato, daí tinha que encairar o que não queimava, né? E depois plantava, só que a minha terra lá era fraca, daí nós trabalhávamos numa terra de chicleiro ali do lado. Era milho, feijão, arroz. A maioria mandioca, batata, essas coisas, né? Bem no começo não, porque era pouca, tinha 3 famílias, 4 com nós, né? Daí tudo estranho, ninguém conhecia ninguém. Depois veio uma turma, aquela vez que veio a neve, tu, não sei se tu sabe, que veio a neve, daí derrubou metade das coisas do mato, e daí eu tinha, o primeiro vizinho era o Breda, Geraldo, e daí ela ficou ruim, estava ganhando filho, né? E daí ele veio na ronda buscar uma mulher, e ela não aguentou, daí foi eu lá, ele me levou lá antes para a companhia, né? Mas pulando por cima das caeiras que a neve derrubou os galhos. E quando ele chegou em casa, eu já tinha feito parto. E depois ali no Hilário Jafre também foi parteira de 2 filhos dele, porque não tinha onde ir. Daí foi outro, um na frente, morar ali na minha casa, ali para ajeitar, né? Que era de Trindade também, ele disse, vem uma mulher aqui que é entendida em tudo. E daí depois, lá no Chicleiro também, fazei 2 filhos dele. Depois deixava a roupa, levantava de madrugada e não fazia nada lá em casa. Ia em primeiro lugar lavar a tropa, onde tinha sujado a tropa para fazer o parto, né? E daí, depois ia para casa me limpar a minha casa. Ali nós, quando começamos a plantar soja, daí nós ia tudo num terreno, outro, daí o primeiro que comprou ceifa fomos nós lá, em 6 moradores, compramos uma ceifa. E daí nós tínhamos lavoura até bem pertinho da casa, quando clareava o dia ele saía com a ceifa, né, triar nos vizinhos, e nós tínhamos que cortar a soja quando era claro de lua, daí nós cortávamos 15, 16 sacos de soja, daí ele triava antes de sair com a ceifa. E ali a gente fazia festa, trabalhando e... Meu Deus do céu, era tão divertido. Era serão que a gente fazia, né? Dizia filó italiano, né? E se não, meu Deus, e se jogava baralho. Quando eu era mais criança, ia se esconder para cá e para lá e o outro ia achar. Depois, quando eu fiquei maior, que já tinha namorado, né, eu e a minha irmã, nós tínhamos que fazer a cozinha de casa para se comprar enxoval, né? Uma vez fazia enxoval. Daí nós fazíamos chapéu de palha. Mas daí tinha que trabalhar na roça o dia inteiro, só dia de chuva que nós podíamos fazer trança, né? Para depois fazer o chapéu. E daí quando que nós estávamos muito cansados da roça, daí nós ia fazer trança, daí ia deitar para fazer trança, se escurava no travesseiro e nós conversava e fazia trança. Quando nós acordava de manhã, a palha estava tudo esparmada para a cama. O pai, tempo que eu estava junto com o pai, nós não ia dormir se não rezava o terço com a ladainha, sempre. E no domingo, quando eu era já mais moça, né? Daí se não ia na missa de lá em Liberato, nós não tínhamos liberdade de sair de tarde. Eu tinha que ir na missa de manhã para poder sair de tarde. Então ele queria, não, me prendia, né? E depois, quando que casei, que foi morar ali na linha Sisto, daí lá tinha também a igreja, mas era longinho, mas daí não tinha condução, não tinha nada. Daí o meu marido gostava de sair para cá e para lá e pescar e caçar e coisa. E eu pegava as 2 crianças, a Emília e a Iva, no colo
uma cada braço, e ia indo para ir na igreja, chinelo na mão, e daí quando achava uma pedra, sentava um pouco, descansava, depois ia de novo. Até hoje a minha religião, agora sinto falta da missa que tá louco. Senão era difícil. Imagina a fé que a gente tem das coisas da religião, né? Uma vez passei uma trombose, fiquei 4 meses deitada. E daí ficou uma varize na perna, assim, né? Daí não tinha como fazer. O doutor disse que era só se cuidar. Daí a Ana, ali, que trabalhava no hospital, ela disse, mas se cuidar e se for ali, tu já era. Daí o Valdemar ia a São Paulo, com aquela excursão dele, né? E daí ele convidou, e vamos para São Paulo fazer uma excursão. Daí eu disse, eu vou. Daí os piá disseram, eu chamo de piá, o gringo, o alto e tudo. Os piá disseram, a mãe vai aonde com essa perna que estava assim, né? Fica doente na estrada, como é que a mãe faz? Digo, eu não vou sozinha. Não foi junto, e depois eu digo, eu vou acompanhada com Nossa Senhora. Ela vai junto e volta junto comigo. Fui lá e fiz a promessa de que se eu melhorasse, voltava lá no mesmo lugar, lá em São Paulo. Pagar a promessa, né? Vim para casa, em 2 meses não tinha mais nada. Estava lisinha a perna. Daí voltei lá no mesmo lugar a agradecer.